repetir para você anotar, é o 99318151. Lembrando que o nosso programa tem um oferecimento do jornal Folha do Estado. Leia e assine o maior jornal do interior da Bahia, que traz os destaques das manchetes de hoje. Sem nome. Você vai ficar sabendo agora das notícias que vão ser destaque amanhã na imprensa brasileira. E olha só, a Operação Aposta Suja cumpre mandado em condomínio de luxo de Feira de Santana. El Nino já causa perda na produção agrícola feirense. Olha só, Vitória se reapresenta e inicia a preparação para enfrentar o Botafogo pelo Brasileirão. Volta da UFES abrirá inscrições no dia 17 de agosto. Arena Combate chega à 10ª edição com 2 disputas de cinturão em feira. Micareta, Olodum e Xande Harmonia estão confirmados na Micareta de Feira. E olha só, a Anvisa proíbe 12 produtos de limpeza. Veja quais devem sair de circulação no portal do Jornal Folha do Estado. Calor de até 39 graus atinge interior baiano com novo veranico no Brasil. A PLB Feira se reúne com comissão para discutir recomposição da tabela salarial e avanços nas reivindicações da categoria. Na saúde, mais de 5 mil pessoas são agendadas para primeiro mutirão no CMDI da Baraunas. Isso e muito mais aqui agora no programa Sem Nome, a notícia sem censura. Programa Sem Nome, com Karina Góes. Programa Sem Nome, com Karina Góes, na Rádio Geral. Programa Sem Nome, com Karina Góes, na Rádio Geral. Hey! Sem nome, a notícia sem censura. 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 Rádio Geral, em rede com você. Sem nome, a notícia sem censura. Rádio Geral. Karina Góes. 18 horas e 22 minutinhos. Fredelícia, mais uma vez aqui em nosso programa. Sempre que você vem aqui, Fred, tem novidade, não é isso? Isso, e hoje a gente tem aqui, né, o estreante na Rádio Geral, claro, vai ter um programa aí, ou vai ter um quadro no programa Sem Nome sobre cinema, mas hoje a gente vai socializar com ele antes, né, Karina Góes? Você saber quem é Antônio Eduardo. E já podemos socializar, Reginaldo. Sem nome. Rádio Geral. Socializando com Karina Góes. Olha aí, 18 horas e 23 minutinhos. E hoje estamos recebendo ele, o jornalista Antônio Eduardo. Ele que tem uma paixão por cinema, filmes e séries. E está aqui para socializar com a gente. Boa noite, Antônio. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Karina. Boa noite, Fred. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estou ansioso. Não fique não. Não fique não. Não fique não. Que a gente vai perguntar muita coisa, já que a gente vai falar sobre cinema, né? Tem muita novidade aí que está chegando no mercado, né? As grandes indústrias cinematográficas, né? Trazendo vários filmes, revivendo alguns, né? Que já, inclusive, o Homem-Aranha está em cartaz, Sim. né? E já tem o Homem-Aranha de volta para casa, aí já tem esse Homem-Aranha, então tá revivendo alguns He-Man que saiu agora também, né? Que estava em cartaz. Então a gente vai falar muito sobre, não fica ansioso não. E vocês que estão ouvindo, grave esse nome, tá? E antes de tudo, já pode divulgar seu Instagram, as redes sociais, pra galera começar a lhe acompanhar a partir de hoje. No Instagram é _eduardo.antônio. Pode seguir lá.
E vai ter novidade, viu, Fred? Então conta pra gente. Você é jornalista, como é que surgiu assim? Primeiro, como foi que você decidiu? Quero ser jornalista e depois a paixão pelo cinema. Então, é interessante porque tem a ver, porque como eu tinha essa paixão, né, por cinema e também por futebol, Sim. eu vi o jornalismo como uma possibilidade, né, para falar sobre os dois. Então surgiu muito disso a minha vontade de fazer jornalismo, de estar presente, de poder falar sobre esses temas, e foi mais ou menos isso. Olha aí, então não é só uma paixão não, são duas paixões, viu, Fred? Futebol e cinema, que também a gente pode também já pensar em um quadro também de futebol, hein, Fred? Porque eu de futebol eu não entendo nada, você entende? Entendo um pouquinho, né? Inclusive agora, recentemente na Copa Edu, eu estava acompanhando os jogos dos estudantes do município, que no futsal, lá no ginásio Oyama Pinto. Então, querendo ou não, a gente vai, né? Conhecendo um pouco sobre as regras, normas, né? Do futebol. Sendo que minha paixão mesmo é o vôlei, né? Eu jogo vôlei. Fred é um esportista eu hoje, sou esportista, isso. Então, eu jogo vôlei, eu corro. A única coisa que eu não sei fazer muito é jogar futebol, e não me arrisco mais jogar nem handebol, nem basquete, porque eu tenho traumas, né? Do handebol e do basquete. Mas eu jogo baleado, enfim, tantas outras coisas. E é importante mesmo a gente falar sobre esses temas, viu, Karina Góes? É isso aí. Antônio Eduardo é natural de Feira de Santana? Sim, de aqui de Feira. Natural de Feira de Santana, mais um talento de nossa cidade que chega aí para compor o programa Sem Nome. E qual a expectativa aí para iniciar esse quadro? A expectativa é ótima, até porque, como o próprio Fred falou, a gente está num momento onde está tendo duas grandes estreias que estão levando muita gente ao cinema, né? Que é o Homem-Aranha, Um Novo Dia, e também A Odisseia. São dois filmes que estão levando bastante gente para o cinema, então eu acho que é um bom momento para falar um pouquinho. Né? E eu sou uma pessoa curiosa, viu, Fred? Sim. Eu gosto de sempre filmes, séries baseados em fatos reais. E depois eu não acaba ali não, eu fico pesquisando. Inclusive, hoje, antes de vir pra cá, né, eu tava assistindo um pedaço do filme A Múmia, né, que tá nos streams aí da vida, né? E pelo menos eu gostei, né? Eu fiquei com um gostinho de quero mais também desse filme. É muito, muito, muito interessante você assistir, né, esse filme. Mas, é como a Karina falou, né? A gente também tem que se apegar a esses filmes que falam um pouco sobre as histórias reais, porque, querendo ou não, a gente vivencia em alguns determinados momentos da nossa vida aquilo que está ali projetado no cinema ou nas telas. E é comum final de semana você fica lá. Qual a indicação de filme, de série para iniciar? E nada melhor do que um crítico de cinema. Você se considera um crítico de cinema? Acho um pouco forte essa afirmação, mas gosto muito de ver filmes, de falar sobre filmes, então é um gosto que eu tenho. Então essa nomenclatura crítico de cinema, provavelmente lá na frente, né? Você acredita que lá na frente você já começa a tomar esse know-how aí de crítico de cinema, né? Como a gente vai começando, vai crescendo, né, Karina? Isso. Daqui a pouco começa a fazer grandes críticas aos grandes filmes, aos grandes cineastas do Brasil e do mundo, né? E Fred, o Antônio Eduardo, jovem, né? Jornalista, né? Nós somos jornalistas, Sim. Sabemos as dificuldades da profissão. E ainda mais, ele optou assim pelo jornalismo especializado, que é um nicho importante, é o futebol e o cinema. Cinema. E que não tem, né, no Não nosso tem. município. É uma área que você acha assim que está em ascensão? Como é que você vê o mercado aí voltado jornalismo, cinema e futebol? Como jornalista especializado nessas áreas. Eu acho que a área do esporte é bastante forte aqui na cidade de Feira de Santana, mas já essa área do cinema, mais cultural, é menos explorada. Até porque acho que também, assim, quando tem eventos aqui na cidade, culturais, sim, tem a divulgação, mas o público, eu vejo que não é tão grande assim, né?
Sim. Então, tem essa dificuldade de, por causa de não ter tanto público, de fazer uma maior divulgação sobre esses eventos. Olha aí, gente. Inclusive, aproveitando o espaço, Vai divulgar, divulga. dia 14 e 15 tem teatro, tem teatro, né, em Feira de Santana. Então, vocês que estão aí, eu não me recordo o nome da peça, mas vai ter o teatro esse final de semana aqui em Feira de Santana, procura, né? É um teatro para adultos, né? Pelo menos o cartaz, quando eu visualizo, eu vejo que é algo para adultos, né? Então, 14 e 15, eu não sei se é no Cuca ou se é no Centro de Convenções, mas vai ter teatro no município. E é importante que as pessoas possam estar assistindo e prestigiando os artistas que são de Feira de Santana, né? Que o que está fazendo de fato é daqui de Feira. É isso aí. Então, demos as boas-vindas aqui ao Antônio Eduardo, jornalista Antônio Eduardo. Vamos faturar e já voltamos aí com o quadro, a estreia do quadro, viu? Programa Sem Nome, com Karina Góes, na Rádio Geral. Sem nome, a notícia sem censura. Sem nome, a notícia sem censura. Programa Sem Nome, com Karina Góes, na Rádio Geral. Em Feira, é pavimentação chegando com tudo. São toneladas de asfalto. Do Santa Mônica ao Limoeiro, da Conceição ao Tomba, do Mochila Maria Quitéria. Mais de 100 ruas já receberam asfalto. Prefeitura trabalhando, chegou. Várias equipes nas ruas, todos os dias trabalhando dia e noite. É rua renovada, é mais mobilidade. O trabalho chegou. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Informação, entrevistas e grandes conversas. Toda quarta-feira às 16 horas, acompanhe o programa Conectando com Leila Lopes. Um espaço para debates, cultura, atualizações e temas que movimentam a Bahia. Ouça pela radiogeral.com.br e acompanhe também pelo YouTube da Rádio Geral. Conectando com Leila Lopes. Jornalismo e entretenimento em sintonia com você. Oferecimento Jornal Intercontinental. O mundo inteirinho em suas mãos. Quando a rádio fala, a Bahia responde. Quando a rádio fala, a Bahia responde. A publicidade em áudio gera resultado. 43% dos ouvintes pesquisaram ou compraram depois de ouvir anúncios no rádio. Quando a rádio fala, a Bahia responde. A reeducação de Feira de Santana acaba de alcançar um marco histórico. A Rede Municipal de Ensino conquistou a maior nota já registrada pelo município no IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental, superando a meta estabelecida pelo Ministério da Educação. O resultado é fruto de investimentos em professores, formação continuada, inclusão, infraestrutura escolar e ações que colocam a aprendizagem dos estudantes no centro de todas as decisões. Também é resultado do Pacto Feira pela Alfabetização, que fortalece o ensino, acompanha o desenvolvimento dos alunos e garante mais oportunidades para as nossas crianças. Um avanço construído por professores, gestores, coordenadores, servidores, estudantes e famílias que acreditam no poder transformador da educação. A Prefeitura de Feira segue trabalhando para superar metas, fazer história e mostrar que investir em educação é construir um futuro melhor para todos. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Você ouve na Rádio Geral. Saúde em Foco. O programa que trata do seu bem mais precioso. O uso de determinados medicamentos podem estar associados também à perda do equilíbrio, à queda, remédio de pressão, remédio da diabetes, remédio para dislipidemia. Notícias, debates, curiosidades e muito mais. Essa coisa de ficar não comendo isso, não comendo aquilo, ele vai restringindo cada vez mais o cardápio dele. Programa Saúde em Foco. Todas as terças-feiras às 15 horas. Oferecimento Diário Fit.
diariamente saudável. Prefeitura de Feira trabalhando, todo dia tem trabalho chegando. Feira de Santana está dando um passo histórico para fortalecer ainda mais a saúde pública. No dia 17 de agosto, será assinada a ordem de serviço para o início das obras do Hospital Municipal. Um compromisso assumido pela Prefeitura de Feira e que agora começa a se transformar em realidade. O novo hospital vai ampliar a assistência hospitalar, fortalecer a rede municipal e garantir mais cuidado para a população. O trabalho segue avançando para uma saúde de qualidade para todos os feirenses. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Ouça na Rádio Geral, programa Papaá, com jornalista Antonildes dos Santos. Às terças e quintas-feiras, às 14 horas. Programa Papaá, onde o contraditório é imprescindível. Oferecimento Aztecas, karatê levado a sério, formando campeões de vida. Sindi Borracha, Sindicato dos Borracheiros do Estado da Bahia, lutando sempre pelos direitos e bem-estar social dos trabalhadores. E Reino Produtos de Limpeza e Variedades. Promoções todo dia, o dia todo. Programa Papaá. Você conectado e bem informado. O trabalho chegou. Em Feira, grandes obras de drenagem avançam em regiões importantes da cidade. Chegou. Somente no Campo Limpo, Baraunas e Galileia, são mais de 50 milhões de reais em investimentos. Galerias subterrâneas estão sendo construídas para resolver de vez os problemas de alagamentos. Prefeitura trabalhando. Chegou. Tem drenagem na Mangabeira, Alto do Papagaio, com instalação de aduelas e abertura de canal em direção ao Rio Pojuca. É mais drenagem, menos alagamentos. O trabalho chegou. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Há 20 anos, o Portal MF faz parte da sua história. Vimos o mundo mudar, a tecnologia evoluir e crescemos juntos com você. A informação em tempo real, a notícia que conecta pessoas, histórias e sentimentos. No Portal MF, cada clique tem propósito, cada manchete tem responsabilidade e cada leitor faz parte dessa trajetória. Portal MF 20 anos, conectado com você. Acesse, acompanhe e compartilhe. Siga nossas redes sociais e faça parte dos próximos capítulos dessa história. Programa Sem Nome, com Karina Góes, na Rádio Geral. Sem nome, a notícia sem censura, Rádio Geral. 18 horas e 37 minutinhos, Reginaldo. Sem nome, Rádio Geral. Boa noite, gente. Começando aqui o nosso quadro, o Papo de Cinema. Como eu falei na minha introdução, a gente está com 2 filmes em cartaz, levando bastante gente ao cinema, que é o Homem-Aranha Um Novo Dia e A Odisseia. O Homem-Aranha Um Novo Dia, por exemplo, em 2 semanas em cartaz já bateu mais de 10 milhões de espectadores, já virou o filme mais assistido aqui no Brasil desse ano. E além disso foi o segundo filme mais rápido a bater a marca de $1 bilhão no mundo em 6 dias. Ficou somente atrás do Vingadores Ultimato, que é de 2019, que bateu $1 bilhão em 5 dias. E assim, esses números mostram um pouquinho como o personagem é bastante amado, né, pelo público. Porque, por exemplo, Vingadores, a gente está falando de vários personagens. A gente está falando de Homem de Ferro, Capitão América. E o Homem-Aranha, o novo Homem-Aranha, o Novo Dia, ele é o filme solo do personagem, né? Ou seja, é uma história sobre o personagem Homem-Aranha. E com esses números mostra o quanto as pessoas amam o personagem. E já A Odisseia, que é engraçado, inclusive, que tem 3 atores, os 3 principais atores de Homem-Aranha estão no filme A Odisseia também, né? Que é o Tom Holland, que é o Peter Parker,
tá em A Odisseia também. O interesse amoroso dele, que é a Zendaya, também está no A Odisseia. E um dos vilões também está. E A Odisseia, como eu falei, também já bateu $1 bilhão, né? Em menos de um mês de cartaz. Já conseguiu fazer esse feito de levar tanta gente. E além disso, virou o maior sucesso de bilheteria da carreira do diretor Christopher Nolan, que, para quem não conhece, foi o diretor de Oppenheimer, que ganhou o Oscar em 2024, né? Esse foi o primeiro filme dele após o Oppenheimer e já virou o maior sucesso de bilheteria da carreira dele. Em menos de um mês em cartaz, né? É o mesmo ator do Peaky Blinders. O Oppenheimer é o mesmo ator de Peaky Blinders, que é o Cillian Murphy, que também ganhou o Oscar de melhor ator por Oppenheimer, né, em 2023. E, finalizando aqui, queria falar sobre o filme A Última Casa, que é um filme da Netflix, com Wagner Moura, né, nosso Wagner Moura, que no começo desse ano foi indicado ao Oscar de melhor ator. E aí esse é o primeiro filme dele após essa indicação, né? O filme A Última Casa. E o filme que estreou sexta-feira passada já virou o filme mais visto da Netflix em 2026. Em 3 dias, mais de 27 milhões de visualizações no mundo inteiro, né? Em mais de 88 países onde tem o serviço de streaming da Netflix. Então é mais um sucesso aí do nosso brasileiro, fazendo mais um sucesso aí em um filme, né? A Última Casa. Olha aí, Fred. E aí, se atualizou? Você deu uma saidinha. Dei, mas eu tenho uma dúvida, né? Quando eu falei lá no início também, e aí eu queria fazer essa pergunta pro Antônio, né? O Homem-Aranha, Antônio, ele é um filme que ele se reinventa, ele já foi e já voltou. Né? Quando eu digo ele já foi, porque o último filme do Homem-Aranha, se não me falha a memória, foi o Homem-Aranha de Volta para Casa, né? Sem Volta para Casa. Sem Volta para Casa. E aí a gente tem um Homem-Aranha. Junto com os dois Homem-Aranha, né? Isso. Como é que ele consegue, né, transitar e absorver novas gerações? Isso eu digo, Karina Góes, porque tem uma amiga minha que foi pro cinema assistir Homem-Aranha, ela disse assim, eu não gostava do Homem-Aranha e esse filme me fez gostar do Homem-Aranha. Então, o que é que o Homem-Aranha, né, que já foi vivido, já foi reinventado várias vezes no cinema, porque esse personagem ele continua, né, conseguindo dialogar aí com as novas gerações sem aparentemente se esgotar. É como se o Homem-Aranha não se esgotasse. Sim. Eu acho que tem muito a ver com a parte humana do personagem. Porque, por exemplo, nesse novo filme, ele tá sozinho, né? Porque não tem mais nenhum familiar, não tem nenhum amigo. As pessoas esqueceram dele, né? Por causa do último filme, né? Ele acabou sendo esquecido pelas pessoas mais próximas dele. Então, esse filme novo, por exemplo, tem muito essa questão da solidão, de encontrar novas pessoas. E eu acho que o público acaba se vendo muito nisso. E por isso que o personagem acaba sendo esse sucesso todo, né? Com várias gerações. Não só as gerações mais novas, mas com as pessoas mais jovens, mais velhas. Consegue se ver no personagem desse jeito. Interessante. Vai, Karina Góes. Ele consegue atingir todos os públicos, né? Então, o Homem-Aranha, o que é que tá em cartaz? O Homem-Aranha, só recapitulando aí pra galera. Homem-Aranha, Um Novo Dia. A Odisseia, né, que é um filme sobre Odisseu, sobre a Guerra de Troia. Sim. Esses dois aí, que são os filmes do momento, vamos dizer assim. E tudo em cartaz aí no Oriente Cine. Vamos fazer propaganda, né, Fred? Não, eu já ia perguntar a ele sobre os cinemas, né? Mas não ia falar o nome dos shoppings, né? Nem dos cinemas que tem feira. Todo mundo sabe quais são os que tem, né? Mas aí eu queria dialogar com esse cientista, né? Falando, já que ele não gosta de ser chamado de como é? Crítico. De crítico, né, do cinema, mas esse cientista aí que vai falar sobre cinema, como é que você vê, né, os nossos cinemas no município, né? Nós temos 2, um fica em um determinado shopping, o outro no outro.
como é que você avalia aqueles espaços, né? Porque para além de avaliar, eu acho que o crítico em cinema, para além, né, de avaliar as obras, também deve avaliar os espaços, né? Como é que você avalia esses dois grandes cinemas que a gente tem no município? Você já está dizendo grandes, né, Fred? É porque são grandes, né? As pessoas sabem, são grandes. Sim. O Cine Zerkla, né? Sim. Que fica no Shopping Avenida, ele é mais recente. Já o Oriente já tem mais de 20 anos já. Eu acho que assim, por exemplo, o Oriente, que já é um cinema, como eu falei, mais de 20 anos, ele tem essa programação que é muito mais de filmes comerciais, né? Muito, por exemplo, de filmes mais dublados, que tem essa tendência assim do mercado. E eu acho que, por exemplo, ele, dando um pouco, falando uma crítica aqui, eu acho que ele, por exemplo, falta muito essa questão de atualizar o cinema próprio mesmo, que se você for A estrutura, né? A estrutura, correto. A estrutura. Já tem tempo que eu fui lá, viu? Né, o do shopping cá da João Duval, né? Sim, exato. Eu já tenho tempo que eu fui lá, então... Tanto que você não é sozinho nisso, eu acho que muita gente acaba indo mais pro shopping lá da Nod, né? Porque é mais novo, tem mais lugares, mais salas, o assento, por exemplo, é mais confortável. Sim. Então isso é muito importante também para quem vai assistir um filme, né, que vai sair de casa, vai pagar ingresso, quer o conforto. Um conforto, sim. Melhor. Então acho que tem muito isso. Eu vejo mais que também tem essa questão da divisão de público, né? Eu acredito que as crianças, por estarem em um shopping maior, né, que é o shopping que fica ali na Avenida João Duval, por ficar por ser um shopping maior, eu acredito que tem mais o público e tem mais criança. Eu acredito que as famílias tendem a levar as crianças mais para esse do que para o outro, porque toda vez que eu vou no outro assistir algum filme, eu fui lá assistir, e aí eu queria fazer uma crítica, uma pergunta também, né? Eu fui assistir Michael Jackson, assisti o documentário nos streams e fui assistir o filme no cinema. E aí, quando a gente chega lá, a gente se depara muito com adultos, né? Pegando fila. A gente vê bem poucas crianças no shopping que fica ali na Noite Cerqueira. Eu acredito que separou também a questão dos públicos, né? A faixa etária, porque o shopping da João Duval é bem maior, né? Então, as crianças conseguem se movimentar, andar, ter mais atrativo para eles, né? Tem aquele salão lá grande. Isso é visível, né? Sim, até pela realidade atual de que os cinemas foram para os shoppings, que é um lugar de comércio, né? Uhum. Onde as pessoas vão comprar, vão lanchar, né? Na praça de alimentação. Se você pega antigamente, tinha muito cinemas de rua. No caso, quando tinha um cinema de rua, quando você vai para o cinema de rua, por exemplo, que tem poucos no Brasil, diga-se de passagem, você vai mais pelo filme, né? Você vai, vou sair de casa, tô indo, vou assistir esse filme. Quando você vai para o shopping, abrange mais, né? Você pode ir pro shopping, você pode depois ir numa loja, depois você pode comer. Então tem muito essa realidade, assim. E aí você falando dos cinemas, né? Feira tinha o Cine Iris há muito tempo atrás, mas não foi um cinema que eu fui. O primeiro cinema que eu fui aqui em Feira, Karina, foi o cinema que ficava no shopping Centro, porque o shopping Jamáfia é daqui, né, Regi, perto da rádio. Então, no shopping Centro, que hoje acho que é a Galeria do Boticário, alguma coisa assim, ou é a loja lá. Antigas, né, Fred? E aí eu vim assistir Lua de Cristal. Eu morava em Conceição do Coité e vim pra cá assistir. Foi a primeira vez que eu fui no cinema, ficava no 3º andar. E assim, eu fiquei encantado com aquele espaço, com aquela telona, né? Então, acho que muita gente também hoje, quando para um pouquinho, pensa, né? De como modificou, de como se atualizou. E aí precisa que o shopping, que fica ali na João Duval, enxergue que é uma necessidade de atualizar aquela estrutura do cinema, né? Até para poder dar um gás, dar um up, né? Aquele verdadeiro up. A gente tinha um cinema lá no Outlet, mas aí o Outlet fechou, né? Que acho que era esse também que está no shopping Cananode, né? Enfim. Outra dúvida que eu queria ver, e aí a gente já falando da Odisseia, né? O Christopher Nolan, ele adapta uma obra que atravessou milhares de anos, né? Isso é fato. Qual é o maior desafio de transformar um clássico da literatura, como a Odisseia, em uma experiência para o público contemporâneo? Eu acho que, assim, quando você pega
um clássico da literatura, sempre você vai acabar indo pelos caminhos que você acredita que seja o mais cinematográfico possível, né? Então, por exemplo, a Odisseia, a gente tá falando de um filme de mais de 200 bilhões de anos. Não de anos, do orçamento, né? Sim, mais de 200 milhões de orçamento. Sim. Então, o Nolan, ele preza muito pelo espetáculo, né? E é dessa maneira que ele tenta atrair o público por esse espetáculo, porque são cenários grandiosos. E aí ele tenta trazer uma história de séculos, mas também refletindo sobre o tempo atual, né? Por exemplo, a jornada do personagem principal, o Odisseu, é de arrependimento, de se arrepender de ter feito uma guerra, né? Então, por exemplo, hoje a gente vê guerras pelo mundo, então... A guerra da Ucrânia com a Rússia. Exato. Então, ele traz essa reflexão sobre vale a pena participar disso, vale a pena ter feito essa guerra, né? para conquistar uma coisa ou para fazer algo maior do que ele mesmo, né? No caso, se tornar um herói. Sim, sim. Então, eu acho que ele trabalha muito nisso para trazer pro tempo atual. Olha aí, a gente tem que falar com quem entende, né, Fred? Não é verdade. Porque eu tô... Vamos falar sobre o filme de Michael Jackson, né? Qual a sua avaliação sobre o filme? Olha, eu não vi Michael Jackson, o filme, né? Michael. Mas eu vi... Não sei se vocês viram também. Mas o que eu vi muita gente falando foi sobre o filme trazer um Michael mais... Não trazendo as partes negativas que teve ele, né? Sim. Porque, por exemplo, teve muita participação da família dele. E aí eu vi que muita gente, tipo assim, trouxe essa crítica mais pra esse lado. Tipo assim, estamos vendo a história real ou algo sublinhado? Eu quando eu assisti o Michael, eu fiz uma anamnese, uma análise das críticas, né? Nas redes. E aí, realmente... estava muito parecido com o que eu pensava, né? É um filme que retratou mais a vida artística do Michael. Né? Trouxe muito essa questão de como o Michael sofreu para ser um grande artista, como o Michael sofreu na mão do pai, né, para se tornar um grande artista. E quando ele se tornou um grande artista, como ele foi, essa maldade que ele vivenciou quando era pequeno reverberou contrária para a família, né? Que aí é a questão que ele não queria mais saber do pai, enfim. E aí eu percebi muito só essa questão artística do Michael, né? A grande estrela que é o Michael Jackson. Não tinha as partes pessoais, como o documentário que tem, né? Lá na plataforma. Fala um pouco sobre a vida dele pessoal, né? Que é sobre o julgamento dele, enfim, né? Todo do processo do julgamento. Acho que é do primeiro julgamento dele. Do abuso, né, contra a criança. E o filme ele traz o Michael artista, mas o filme ele não terminou, né? Sim, vai ter uma parte 2, tem a parte 2 aí. Tem a parte 2, então eu acredito que muita gente, inclusive na internet, muita gente tava falando isso, que espera que na parte 2 venha trazendo um pouco também desse Michael pessoa, né? Esse Michael ser humano. O que foi tanto o que ele vivenciou, né? Que aí tá no documentário, tanto quando ele vivenciou, enquanto pessoa mesmo, né? Se de fato aconteceu tudo o que aconteceu, né? Se realmente teve todo o processo, porque o que a gente tem no documentário são alguns flashes, né? Que eles gravavam e colocaram. É interessante. E isso tá reverberando para a classe artística, como todo Karina Góes, porque hoje mesmo também é porque eu fico, né? Eu chego em casa, no meu horário de almoço, eu vou ali assistir alguma coisa para até desopilar um pouco a mente, né? Distrair um pouquinho. E eu assisti o final da série Preta, né? Que também tá na Globoplay. E aí eu assisti, né? A série Preta, terminei hoje. Muito boa, por sinal. E a Preta mesmo falando sobre a vida dela, né? A família falando. Interessante. Quem puder assistir, assista, né? Foi uma grande artista. Né? Deixou um legado muito grande no nosso país.
E tinha esse poder de conexão, né? Ela conectava, tipo, se ela gostasse de você, gostasse de Regi, ela conectava ali com Regi e não largava mais. Regi ia ter que se mudar para casa dela, né? Que foi que muitos colegas, muitos amigos dela falavam, né? Que não conhecia a Preta, quando a Preta conheceu, vem morar na minha casa, ou então passa um dia na minha casa, quando vê, a pessoa já estava lá 6 meses na casa dela, morando na casa dela já, né? Então tinha muito isso de agregar as pessoas. Então assistam, né? É muito interessante. Karina Góes. Olha aí, gente, 18 horas e 54 minutinhos, né? O nosso... A gente vai falar crítico, não. Ele não... Como é que você falou? Especialista. Cientista. O especialista. Cientista. Porque a gente não tem um cientista político? Humberto Cedrais. Isso, para ele e para o nosso né? Master. Já atualizou a gente aqui do que está em cartaz, né? Quanto tempo fica, mais ou menos, esses filmes em cartaz no cinema? Rapaz, depende muito. Assim, o costume é no mínimo 2 semanas. Já esses aqui que a gente tá falando, Homem-Aranha, Odisseia, passam 1, 2 meses, porque levam muita gente. E aí, quanto mais gente está indo assistir o filme, mais tempo o filme fica em cartaz, né? Então, é muito por demanda, né? A presença de um filme em cartaz no cinema. Depende muito da bilheteria, né? Sim. Então, mas assim, toda semana tem atualização ou como é? Como é que é? Sim, toda semana, toda quinta-feira. Fica outra crítica aqui pra Feira de Santana. Nem sempre, toda quinta-feira estreia. Muitas vezes eles só mantêm a programação. Muda só os horários, né? Só os horários. Muitas vezes eles não colocam filmes novos, às vezes, né? E aí acontece isso. Mas toda quinta-feira é o dia que a programação de cinemas de todo o Brasil é assim, né? Antigamente era na sexta-feira, mas agora mudaram pra quinta-feira. Olha aí. Você sabia? Eu não sabia. Eu sabia porque... você também sabe de tudo, Fred. Aí, pelo amor de Deus. Eu sabia porque quando eu fui assistir o Michael, cheguei pra assistir, só que já tinha começado, aí tava na sessão das 9. E aí quando eu fui na sexta-feira, eu achei que também seria na sessão das 9. Aí quando eu cheguei no cinema que eu procurei o filme, eu disse, ops, peraí, cadê o filme? Tiraram de cartaz, eu quero assistir. Aí a menina foi e disse, não, é porque toda quinta-feira a gente muda, a gente faz, né, a atualização dos filmes, e aí, ou a atualização dos horários. Então, como ele já estava para sair de cartaz, ele sai de um horário mais tarde, ou dos melhores horários de venda, e vai passar para um horário mais cedo. E aí, nesse dia mesmo que eu fui assistir era 6 da tarde. Né, que é um horário, querendo ou não, para quem trabalha é um horário ruim, né? Para você ir passar em casa, ir pro cinema e tal. Aí foi quando eu descobri que era toda quinta-feira, eles faziam essa atualização. Aí quando não atualiza o filme, atualiza o horário, porque eu tive essa realidade comigo, né, com o Michael. É isso aí, 18 horas e 57 minutinhos. Agradecer aqui a presença do jornalista Fred Abreu, do jornalista Antônio Eduardo, né? E faça aí o convite para as pessoas, os nossos ouvintes internautas que estão nos acompanhando, ficarem ligados, porque a partir de agora teremos uma coluna... Toda semana, né? Ou é todo de dia? olho no cinema. Aí ele que vai dizer. Eu já colocou até o nome no quadro, De Olho no Cinema. Mas tem outro, né? Que ele botou? Ele falou um nome aí no Papo início. de Cinema. Papo de cinema. É isso, Fred. De olho no... De Olho no Cinema. Você grava as coisas, claro. Né? Aproveitar, né? Dê seu alô, mas antes eu queria dar um alô para minha amiga Maria Tereza. Sim. Pera aí, Fred, que eu vou até minha filmar. Fredelícia. Peraí, Toronto. Repita aí, vai. Queria mandar um alô para minha Fredelícia, minha amiga Maria Tereza, que fez 15 anos. Que 15 anos, meu amor. Volte aí um pouquinho pra gente curtir essa festa de novo de 15 anos. Para o pai de Maria Tereza, né, professor Eduardo, diretor lá do Colégio Luiz Viana, na Cidade Nova. Um abraço a essa família maravilhosa que eu... na verdade, Maria Tereza me abraçou, eu abracei Maria Tereza, e agora a gente já está abraçando a família toda. Então, um beijo para vocês, que bom estar aqui nessa bancada, nesse dia, emanando energias positivas para o Antônio Eduardo aqui nesse programa, ou nesse quadro Papo de Cinema, que já é sucesso na cidade. Olha aí. É isso, agradecer, Karina, Fred, e é isso, vamos estar aqui toda quinta-feira, falar um pouquinho sobre as estreias, seja no cinema, no streaming. Vamos tentar também trazer alguma coisa sobre série, né? Que muita gente gosta, muita gente assiste. Então é isso. Toda quinta-feira, Papo de Cinema. Olha aí, gente. Às vezes a gente quer dicas, né? Se é boa, se não é, se
pra assistir, se vai, se não vai. Eu mesmo fico procurando, É, fico procurando série pra assistir lá em casa. Às vezes procura e dorme, né? Ei, não acha. Acontece isso também. Não acha. É isso aí, minha gente. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã é sexta, né? Sextou. Amanhã é então, sextou. até a próxima semana, se Deus quiser.